Amigos e amigas da TV Justiça, estamos aqui no programa Saber Direito Responde. Sou o professor Dalberton Caselato Júnior. Durante essa semana, ministrei aulas sobre as análises críticas da Lei de Enfrentamento ao Terrorismo, a Lei 13.260, de 2016. Falamos sobre o conceito de terrorismo, a dificuldade de conceituação de modo universal do tema. Falamos também sobre as análises do artigo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei Antiterrorismo, os seus vetos, o porquê dos seus vetos. Falamos também sobre políticas públicas possíveis de serem implantadas no Estado brasileiro, o modelo português, que seria um modelo sugestionado aqui para a nossa realidade brasileira. Falamos também sobre a jurisprudência brasileira antiterrorismo, para que a gente possa afastar de vez essa ideia de que não há ameaças de terroristas dentro do país. E vamos agora responder as perguntas dos nossos alunos, tanto de forma presencial como também pela nossa rede de internet, ok? Gostaria de agradecer a presença dos alunos Tiago, bacharelando em Relações Internacionais, e Adriana, bacharelando em Direito. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar com o Tiago. Tiago, qual é a sua pergunta? Olá, professor. Olá. Minha pergunta é, por que o Estado brasileiro levou tanto tempo para regulamentar um dispositivo constitucional sobre o terrorismo? Excelente pergunta, Tiago. Nós temos, pela Constituição Brasileira de 88, o artigo 5º, inciso 43, que dispõe sobre direitos e garantias fundamentais. Nele há o que nós chamamos de mandado constitucional de criminalização, que é exatamente uma ordem que o Constituinte dá para o legislador infraconstitucional para que faça ou deixe de fazer algo. No caso do inciso 43, o Constituinte chama o legislador infraconstitucional para tipificar, dentre outras condutas, a conduta do crime de terrorismo. Então, por que essa mora legislativa de mais de 2 décadas até chegarmos à Lei 13.260? Na verdade, o Brasil ele adotou por muito tempo uma política pacifista e negacionista de possíveis atentados terroristas dentro do solo brasileiro. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, houve a Resolução 1373, em que chamou os Estados-membros a tipificarem a questão do terrorismo. E a partir daí, o Brasil começou a sofrer pressão, tanto de Estados internacionais, como de organismos como o GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional, para que se fizesse a regulamentação dessa lei antiterrorismo. Tivemos várias disputas políticas internas até nós chegarmos ao nosso artigo 2º, que vem a substituir o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que era visto pela doutrina como um artigo extremamente vago, que não conceituava de maneira ideal os atos de terrorismo. Agora vamos às perguntas dos nossos internautas. Meu nome é Lorena Veras, eu estou no 10º semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, DF. Como ficam as situações de cometimento de atos terroristas anteriores à vigência da Lei Antiterrorismo? Olá, Lorena. Ótima pergunta também. Devemos lembrar que o crime de terrorismo, como qualquer outro crime, está sujeito ao princípio da legalidade estrita do direito penal. Da onde advém a irretroatividade da lei penal maligna, ou seja, os crimes só serão tipificados e julgados a partir da data do cometimento do ato e doravante. Então, para os atos anteriores à vigência da Lei 13.260, tínhamos então a seguinte situação: aplicar ou não o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. O que acontecia então era que, em muitos casos, se aplicavam crimes com condutas correlatas ao crime de terrorismo. Por exemplo, o homicídio qualificado pelo uso de explosivo, ao invés de se aplicar o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, dada a vagueza que feria a taxatividade desse tipo penal, ok? Agora vamos para a nossa pergunta com a aluna Adriana. Olá, Adriana, qual é a sua pergunta? Tudo bem, professor? Bem. A minha pergunta é, qual o principal problema a ser enfrentado pelo Brasil nesse tema do terrorismo?
Bem, na minha opinião, inclusive tema da minha dissertação de mestrado, recentemente concluída, sobre aspectos críticos da lei antiterrorismo, eu acredito que o terrorismo, principalmente no Brasil, ele funda-se em dois pilares básicos dos quais nós precisamos combater. O primeiro pilar é cortar as fontes de financiamento e de custeio que fomentam os atos terroristas, sejam as doações via internet, sejam doações via bitcoins, e o outro pilar que nós também devemos enfrentar de uma forma muito séria é a questão da radicalização e da autorradicalização terrorista. Hoje nós enfrentamos o que nós chamamos de neoterrorismo, proveniente da quinta onda terrorista, em que organizações terroristas utilizam-se massivamente dos meios e da mídia social para recrutar seus membros. Eu acredito que hoje, tendo os últimos acontecimentos ocorridos no Colégio Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, outros acontecimentos ocorridos na Operação Hashtag e na Operação Átila, respectivamente dos anos de 2016 e 2018, e alguns atos isolados de autorradicalização no país, creio que a nossa política pública preventiva deveria se pautar no enfrentamento a esses dois pilares básicos. Ok, pessoal, agora nós vamos responder pergunta dos nossos internautas. Vamos lá? Eu sou Gabriel Fernandes, curso terceiro semestre de Direito na Unieuro, em Brasília, no Distrito Federal. E, professor, eu tenho uma pergunta. Qual é a diferença entre atos de guerrilha e terrorismo? Ok, Gabriel, boa pergunta. Atos de guerrilha e atos de terrorismo. Guerrilha seria uma tática de guerra, uma forma de se fazer guerra. Nós percebemos táticas de guerrilha, por exemplo, na Guerra do Vietnã, em que os Vietcongs utilizavam-se de trincheiras para poder se esconder do inimigo. Uma tática que, com menos soldados, se consegue uma efetividade maior em termos de embate. Muitas dessas técnicas de guerrilha são utilizadas, sim, por organizações terroristas. Dado um exemplo, foi muito e largamente utilizado pelo Grupo Sendero Luminoso ou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, utilizando-se de uma área de mata densa e fechada para que conseguissem ter vantagem sobre os seus oponentes. Então, a guerrilha sendo uma tática de guerra, ela pode tanto ser utilizada numa guerra convencional, também como atos de terrorismo, ok? Vamos agora, então, para a nossa pergunta. Tiago, pode fazer a pergunta? Professor, a minha pergunta é possível tipificar um crime de terrorismo com uma motivação relacionada à intolerância de gênero? Excelente pergunta do Tiago, porque o artigo 2º da Lei Antiterrorismo Brasileira, ele tem vinculações em seu especial fim de agir. Nós temos motivações relacionadas a preconceito de raça, de cor, de origem. Temos também a questão da xenofobia, mas infelizmente, devido a um veto ocorrido pelo Poder Executivo, com receio de que a motivação política ela largasse de forma exacerbada o espectro de aplicação da lei antiterrorismo a ponto de perseguir indevidamente movimentos sociais que faziam suas reivindicações legítimas, como o movimento do Sem Terra, por exemplo, foi, infelizmente, até por uma falta de uma maior discussão a respeito do tema, foi vetado. E, infelizmente, isso, Tiago, acaba trazendo um pouco de insuficiência normativa em relação à lei antiterrorismo. Não só pela essa questão de motivação política, motivação de gênero também, mas em relação à misoginia também, que muitas leis antiterrorismo pelo mundo trazem a questão dos atos praticados por misoginia, que infelizmente a lei antiterrorismo brasileira padece de atualização nesse sentido. Vamos agora para a pergunta dos nossos internautas. Quais são as principais críticas a respeito do conceito legal de terrorismo na Lei 13.260 de 2016? Lorena, excelente pergunta.
o artigo 2º, que tem por esse desafio tão grande que é realizar a devida conceituação do crime de terrorismo e que é utilizado, por exemplo, pelo artigo 5º, fazendo uma ligação com o artigo 5º para que o artigo 5º tenha efetividade em sua tipificação, inclusive jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, padece de algumas críticas, mas não é exclusividade do Brasil essa dificuldade de realizar a conformação penal do crime de terrorismo. É louvável o fato do artigo 2º falar que o ato é praticado por um ou mais indivíduos, ou seja, contemplando a prevenção em relação à figura do terrorista individual ou do terrorista chamado lobo solitário, que é aquele que não tem nenhuma vinculação com grupo terrorista nenhum. Temos também o termo terror social generalizado, que muitos da doutrina discutem ser um conceito extremamente alargado, mas necessário para uma lei antiterrorismo que tem contornos específicos e necessita de um espectro de aplicação particular, mas com certeza a maior crítica é em relação à especial finalidade de agir do agente. Realmente, a especial finalidade de agir do agente, com essas ausências da motivação política, de gênero e de misoginia, trazem realmente muitos problemas. Tiago, um ato hoje na Parada Gay de São Paulo, com um atentado à bomba, por motivações relacionadas à aversão ao gênero LGBT, infelizmente traz extremas dificuldades de conformação da nossa legislação, necessitando, pois, de uma atualização legislativa urgente. Vamos agora, então, à nossa pergunta com a Adriana. Professor, as legislações correlatas ao tema terrorismo são suficientes para o enfrentamento desse tipo de crime? Sim, Adriana. Há que se reconhecer que, com o advento da lei antiterrorismo brasileira, houve, sim, a necessidade de se aprovar e de se atualizar alguma das legislações correlatas ao tema. Por exemplo, hoje nós temos a Lei de Crimes Hediondos, que foi recentemente atualizada pelo nosso chamado pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que inclusive instituiu regras mais gravosas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais para aquele que comete um crime de terrorismo ou equiparado, com regras mais complicadas para fazer a progressão de regime. Temos também a Lei de Organização Criminosa, que traz obtenção dos meios de prova que podem ser aplicados aos casos de terrorismo. E temos também uma lei muito importante, a Lei 13.810 de 2019, que fala sobre o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e a designação nacional de pessoas acusadas de terrorismo, que trazem-se maior eficiência. Mas é necessário avançar. Então, feitas essas considerações iniciais em relação às nossas perguntas respondidas, vamos a um pequeno bloco, um pequeno intervalo e já já a gente volta. Alunos e alunas do programa Saber Direito Responde, voltamos de um breve intervalo para ouvir a pergunta agora do nosso colega Tiago. Tiago, qual que é a sua pergunta? Professor, atos de terrorismo existem de uma boa época aí para trás na história, mas tem algo que especifica o fenômeno do terrorismo na atualidade, no pós-11 de setembro, algo assim? Tiago, o que nós temos hoje, e inclusive é fruto de grande preocupação, principalmente pós-11 de setembro de 2001, em que os atos eram caracterizados por altíssima carga de repressão no que se refere ao tipo de ataque, ao tipo de instrumento que era utilizado para realizar o ataque, a forma como a organização se movimentava para poder consumar esse ataque. Hoje a grande preocupação, e sempre lembrando que nós vimos na aula 1 que o conceito de terrorismo ele é um conceito multifacetado, ele é um fenômeno que muda de acordo com a cultura e de acordo com a história. Com o nosso fenômeno conhecido da globalização,
trouxe sim várias benesses aos cidadãos, né? Principalmente em questão de mídia digital, mídia social. Mas os terroristas também acompanharam a tecnologia para poder melhorar suas formas de atuação. E hoje, então, o grande problema que nós encontramos é em relação ao que nós chamamos de neoterrorismo, ou a quinta onda terrorista, que é justamente a utilização dessas organizações terroristas, do ideário, do fomento do ideário terrorista, por meio de mídias sociais, por meio de internet. Só para você ter noção, Tiago, o Estado Islâmico tem uma revista online de fabricação própria, com alto grau de profissionalismo. Com certeza tem profissionais em publicidade, profissionais em jornalismo elaborando essa revista, chamada a revista Dabiq. E essa revista tem tiragens, ou pelo menos na época do grande movimentação do Estado Islâmico como uma organização terrorista que vinha ganhando espaço no norte da Síria, quase que invadindo já território turquês, da Turquia. Essa revista ela era muito fomentada, tanto no meio digital como no meio impresso, para que a gente tenha noção do potencial de aproximação dessas organizações naquelas pessoas que nós chamamos de pessoas que são acometidas de vulnerabilidade social, aquelas pessoas que não têm um sentimento de pertencimento quanto à sua nacionalidade, não sabem se são... Se seguem a cultura dos pais ou se seguem a própria cultura do país ao qual estão inseridos. E a falta também, Tiago, do diálogo interreligioso e o respeito. Como exemplo disso, nós podemos citar a lei francesa, que após os atentados da Sexta-feira Negra, 13 de novembro de 2015, houve uma lei que era de caráter temporário, que vinha como principais medidas fechar mesquitas na França que estivessem professando o Islã e que falassem qualquer coisa relacionada ao incitamento de violência. E isso, Tiago, gerou maior fomento ao ódio, e essa fomentação do ódio ela foi utilizada pelo Estado Islâmico como uma forma de recrutamento. Então, creio que, com certeza, é um dos principais dilemas que nós precisamos enfrentar com políticas públicas preventivas. Agora vamos para uma pergunta dos nossos internautas. Professor, há uma definição universalmente aceita sobre o terrorismo? Gabriel, excelente pergunta. Nós não temos uma definição universalmente aceita. O terrorismo ele é um conceito com elevadíssima carga moral e qualquer construção que se faça em relação ao seu conceito sempre vai trazer pode vir a trazer um viés político, um viés cultural, um viés ideológico que talvez outra nação ou outra nacionalidade não reconheça como sendo legítimo. Temos vários estudos, o estudo dos mais reconhecidos e respeitados na doutrina internacional é aquele realizado por Alex Peter Schmidt e Albert Jungmann, que traz 109 definições de terrorismo que foram pesquisados ao longo da história, que abarcam tanto conceitos de organizações internacionais, estados soberanos e conceitos acadêmicos de grandes universidades. Esse conceito é um dos conceitos mais amplamente difundidos e aceitos hoje em dia. Mas frise-se, ainda há muito o que se trabalhar para que consigamos, principalmente por parte das Nações Unidas, um conceito universal e aceito por todas as nações. Vamos agora então para a pergunta da Adriana. Adriana, qual a sua pergunta? Existem outros projetos de lei visando suprir as deficiências da Lei 13.260 de 2016? Sim, Adriana. Ótima pergunta. Existem sim trabalhos por parte do Poder Legislativo, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, alguns trabalhos sérios visando realmente implantar políticas públicas contra terroristas de cunho preventivo e de cunho repressivo no Brasil. Há realmente a necessidade de atualização de uma série de leis, algumas delas, como a Lei 13.810 de 2019, que revogou a Lei 13.170, justamente diante de críticas do GAFI em relação à sua ineficiência, já é uma medida louvável em termos de atualização.
O que eu chamo a atenção para as políticas, para os projetos de lei que prevejam políticas públicas contra o terrorismo no Brasil atualmente em curso é a falta ou a timidez de uma política com medidas que promovam o respeito aos povos e prevenção à radicalização e à autorradicalização. Vamos para a pergunta agora do nosso colega Tiago. Tiago, pode fazer a pergunta. Professor, os atentados ocorridos em janeiro de 2019 no Ceará poderiam ser tipificados pela lei antiterrorismo? Tiago, ótima pergunta. Os atentados ocorridos em janeiro de 2009 no estado do Ceará foram resultado de uma política penitenciária implantada pelo governo do estado do Ceará, que moralizou o sistema penitenciário cearense, organizou, disciplinou, limpou e reformou as celas dos presos. E, em razão disso, várias facções criminosas que exerciam um controle, ou pelo menos achavam que exerciam o controle nessas penitenciárias, reivindicaram, por meio do seu inconformismo político, uma série de atos de violência no estado do Ceará. Só para se ter noção, Tiago, nós tivemos torres de altíssima tensão implodidas, nós tivemos viadutos no estado do Ceará que tentaram ser derrubados por ações desses grupos criminosos. Nós tivemos também vários ônibus queimados, ou seja, um terror social generalizado que foi causado por essas organizações criminosas e que expôs, sim, a perigo tanto o patrimônio como as pessoas, praticado por vários indivíduos. Então, nós teríamos aí quase todos os elementos típicos que reúnem o quê? O conceito de terrorismo, para que nós pudéssemos ter a tipificação na Lei 13.260. Todavia, nós tivemos disputas políticas no Congresso Nacional e, em decorrência dessa disputa política, sem adentrar aqui no mérito ideológico de cada uma das suas partes, que pleiteiam posições legítimas, tivemos, então, o veto em relação à motivação política. E é ela, inclusive, que impede hoje uma tipificação adequada de atos, tanto como esse do Ceará, como atos daquele do PCC em São Paulo em 2005 ou 2006, salvo engano. Se naquela época já existisse uma lei antiterrorismo nos moldes que é feita hoje, certamente também teríamos grande dificuldade de tipificação. Essa é a insuficiência normativa atual da lei. Vamos às perguntas dos nossos internautas? Professor, os atos terroristas necessariamente devem atingir vítimas indiscriminadas? Então, Gabriel, ótima pergunta, porque, na verdade, as vítimas, elas são só alvos simbólicos da violência que a organização terrorista pretende alcançar. Na verdade, o grande objetivo da organização terrorista é coagir as autoridades ao fazer ou deixar algo de fazer quando cometidas por inconformismo político. Então, para que ela passe essa mensagem de terror, essa mensagem simbólica de violência, ela pode se utilizar tanto de vítimas indiscriminadas, como também podem selecionar vítimas, e geralmente vítimas que representam algum símbolo de poder do Estado, como forma de constranger esse Estado a sentar na mesa de negociações, ou seja, tentando fazer política por meio da violência. Ok? Vamos agora para uma pergunta da Adriana. Pode fazer, Adriana. Professor, quais as principais críticas na doutrina em relação à excludente de licitude para os movimentos sociais, as reivindicações dos movimentos sociais? Sim, excelente pergunta da Adriana, porque toca num ponto que envolve o ideário político. Precisamos deixar claro que haviam disputas políticas na pré-formação dessa legislação antiterrorismo. Ela foi apressadamente elaborada pelo Poder Legislativo, fruto de uma pressão internacional, de organismos internacionais, de estados, em razão da iminência dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Em relação aos movimentos sociais, havia uma preocupação fundada por parte de movimentos de esquerda, de uma tipificação indevida, de um uso politizado dessa lei
antiterrorismo em relação aos movimentos legítimos de segmentos sociais, por exemplo, como o MST. O que nós sabemos é que, em razão disso, tanto a motivação política da lei foi retirada, como foi incluso na lei uma excludente específica em relação aos movimentos sociais, desde que eles sejam exercidos de forma legítima. Porque, obviamente, que se houver abuso de direito e abuso de poder, o sistema normativo penal, ele vai ter os instrumentos para poder coibir esse excesso. Vamos às perguntas dos nossos internautas? Por que sugere-se a ENCT do modelo português para o caso brasileiro? Sim, Lorena. A estratégia de combate ao terrorismo de Portugal, ela é uma estratégia consolidada, é uma reunião de várias ações normativas governamentais de Portugal e que, segundo a minha tese, segundo a minha dissertação de mestrado, eu defendo a aplicação, dadas as suas devidas particularidades, ao caso brasileiro. Já que o Brasil ainda não possui uma estratégia brasileira de enfrentamento ao terrorismo, seria interessante, então, que nós fizéssemos uma política integrada, reunida num conjunto normativo único, que pudesse, então, trazer questões importantes no enfrentamento ao terrorismo. E justamente a ENCT portuguesa, ela traz um foco muito importante nessa questão do respeito ao discurso religioso, dos diálogos interculturais e na questão de fomentar o enfrentamento à radicalização e à autorradicalização terrorista. Porque sem a alimentação do cidadão em relação ao ideário terrorista, o ideário terrorista ele perde o seu sentido. Chegamos então ao nosso final do nosso programa Saber Direito Responde. Quero agradecer aqui então a presença do nosso colega Tiago, da nossa colega Adriana e dos demais telespectadores e internautas que trouxeram várias perguntas, excelentes questionamentos. Quero agradecer em nome de todos da equipe TV Justiça, o meu muito obrigado pela realização desse programa, por podermos sentar e conversar a respeito de aspectos críticos de um fenômeno que está batendo a porta do Estado brasileiro e que nós não podemos fechar os olhos com uma política negacionista e omissa em relação a esse fenômeno, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.